E essa comunicação fica muito mais fluida quando a gente desperta no outro essa compaixão, que é um sentimento que o autor traz desde o início do livro, que eu achei muito humano e muito verdadeiro. O livro mais esperado desse canal, porque foi o livro que eu mais demorei pra ler, mas sem pressão. Tô sempre me impressionando a ler mais rápido. E esse livro aqui foi um pouquinho diferente, então eu tentei ler ele devagar para tentar absorver cada parte dele, que ele é muito precioso e muito difícil de colocar em prática. Esse livro, ele não é só uma teoria, isso aqui é um manual. Então eu tentei, assim, eu não vou resumir o livro, porque não tem como, né, gente? Mas eu trouxe aqui o que eu entendi, uma análise minha do que eu entendi e como eu praticaria a comunicação não violenta do Dr. Marshall Rosenberg. Então, vamos lá. Então, como eu disse, esse livro não foi nada fácil de ler, inclusive, sendo bem sincera com vocês, eu ainda tô acabando, mas eu juro que valeu cada página, tá? Valeu cada momento que eu passei lendo esse livro. Ele não é difícil na linguagem, ele não é difícil de entender, ele não é mal organizado, muito pelo contrário, a linguagem é super simples. Ele tem aqui uma estrutura que ele segue, que são os 4 componentes da comunicação não violenta. E aí, a parte mais primordial de você colocar isso daqui em prática é você entender que você precisa ser 100% honesto, calmo e paciente. Se você não tiver essas 3 coisas, pelo menos tentar ter, você não vai conseguir se comunicar de forma não violenta com ninguém. E o que é se comunicar de uma forma violenta, assim, a meu ver, né? O que eu entendi disso? É que quando a gente julga, quando a gente cria análises ou quando a gente faz observações parciais das pessoas ou das situações, de grupos, enfim, a gente está sendo, nem sempre está sendo empático com essas pessoas, esses indivíduos. Então, por isso que eu disse que no primeiro momento, o mais importante é que você desperte aí essa empatia pelas outras pessoas e empatia com você mesmo. O autor desse livro é um psicólogo clínico, ele já faleceu em 2015, mas ele era um psicólogo clínico americano, militante dos direitos civis, e ele fundou uma organização sem fins lucrativos de comunicação não violenta que treina gratuitamente pessoas no mundo todo, em mais de 60 países, o que é muito legal. Tem treinamentos, eu não sei exatamente como que funciona, mas se você ficar interessado em ler o livro, depois você pode buscar também outras informações. Mas vamos lá ao que realmente importa, né? Quais são as etapas da comunicação não violenta? A primeira de todas é a observação. E é muito importante a gente entender o que é uma observação e não uma opinião. Então eu fiz um exemplo muito assim mastigadinho para a gente entender na prática. Vamos supor que você saiu com a sua irmã para almoçar com ela e o namorado dela, e você diz a seguinte frase para ela depois desse almoço. Você diz assim: o seu namorado não sai do celular, ele é um viciado em telas sem educação. Então a gente consegue ver que essa frase que você fala, você está tentando, né, conversar com a sua irmã, só que em nenhum momento você desperta empatia. Então essa questão da observação, que é o primeiro passo, foi até comentado por um filósofo indiano, disse o seguinte, que observar sem avaliar é a forma mais elevada da inteligência humana. E vocês vão ver como é difícil, de verdade, é muito difícil. Então quando você sai assim com a sua irmã e você vê e quer se expressar, tipo, a sua indignação de que o rapaz não saiu do celular e que você acha um absurdo, que ele é um viciado em telas e sem educação, você tá fazendo uma avaliação, você tá dando a sua opinião e você tá partindo do princípio de que você avaliou corretamente, de forma totalmente parcial, né? Então, vamos supor então que você gostaria de melhorar essa forma de se expressar. Então temos 4 componentes, né? A observação, depois vem os sentimentos. Esses sentimentos, você pode analisar quais são os sentimentos que você está tendo naquela situação, daquele conflito, e também observar com empatia os sentimentos que a outra pessoa está sentindo.
né? O terceiro item são as necessidades. A gente descobre quais necessidades não estão sendo satisfeitas, nem você, nem na outra pessoa. E o quarto ponto são os pedidos. Como que você avalia aí um pedido para que aquela sua necessidade seja atendida. Então vamos voltar no exemplo da sua irmã que saiu, você é o namorado dela e você ficou muito chateado, né? O próximo passo aí da CNV é descobrir quais são os sentimentos. Então vamos lá. Qual será o sentimento que você estaria tendo ali naquele momento? E o autor, ele nos traz uma lista de sentimentos que podem acontecer quando suas necessidades são atendidas, que é o que a gente chamaria de sentimentos positivos, tá? E uma lista de sentimentos que acontecem quando a gente não tá tendo as nossas necessidades atendidas. Então, por exemplo, alegre, contente, satisfeito, extasiado, tarará, quando isso acontece, quando você tá bem, né? E sentimentos negativos, entre aspas, por exemplo, decepcionado, triste, ansioso, preocupado, enfim, né? Então a gente tem uma lista aí que ele disponibiliza. Inclusive ele até comenta que a gente tem muita dificuldade, impressionante a dificuldade de conseguir expressar os sentimentos. A gente sempre tenta expressar e acaba fazendo uma avaliação, acaba fazendo um julgamento. A gente nunca consegue olhar para dentro com verdade. E um ponto muito interessante da comunicação não violenta, que eu já havia ouvido falar, que as pessoas não nos causam nada. Nós sentimos sentimentos, nós sentimos as sensações, as expectativas são todas nossas. Então quando a gente diz assim, o seu namorado não sai do celular, ele me irrita muito, eu sinto que ele não respeita nosso tempo em família. Poderia, né? Parece uma observação. Sinto que ele não respeita. Estou expressando meu sentimento. Por que não? Eu sinto que ele não respeita, eu sinto que ele não tem educação. Mas aí o autor fala que toda vez que a gente usa o sinto que, sinto como, é uma avaliação e uma opinião, não necessariamente um sentimento. E ele me irrita muito, a gente entende que, na verdade, as pessoas não nos causam isso. Nós ficamos irritados, nós ficamos decepcionados. Mas o outro não está fazendo nada com você, entende? Ele está só ali agindo como ele está agindo. E a gente tem os nossos sentimentos. E é muito importante que a gente se responsabilize por esses sentimentos e essas expectativas. Até aqui tudo bem? Vamos continuar. Nossa, gente, é muito bom, é muito rico. Vocês estão entendendo? Então vamos lá. Dentro desse passo a passo, eu reescrevi esse exemplo para que vocês consigam entender, e claro, vocês só vão realmente entender lendo o livro, tá? Mas assim, um gostinho de como poderia ficar essa comunicação não violenta, né? Irmã, eu percebi que seu namorado usa muito o celular, ele usa diversas vezes, né? Fato, ele usa diversas vezes em nossos encontros. Eu fico desconfortável, porque eu gostaria, ou seja, é um pedido meu, um desejo meu, de interagir mais com todos. E esse tempo em família tem muito valor para mim. Então, quando a gente coloca dessa forma, a gente se responsabiliza pelo que a gente sente, a gente faz a observação imparcial, né? Uma observação sem julgar. E a gente faz um pedido no fim, que é aí o último ponto da nossa comunicação, né? Aí poderia ser feito o pedido, né? Gostaria, não sei o que ele fizesse tal coisa. Quando a gente coloca dessa forma, fica muito claro que é o que a gente espera do outro, né? Então acaba que fica muito mais justo, vocês não concordam? E aí, claro que esse livro do Dr. Rosenberg, ele não trata só de relações interpessoais, né? Ele também ajudou a mediar ali conflitos de grupos étnicos em guerra, estudantes que tinham questões para tratar com a diretoria da escola, enfim, conflitos matrimoniais e tudo mais. E para mim, na minha opinião, a parte mais difícil da comunicação não violenta é justamente a gente despertar essa empatia, tanto pelo que a gente está sentindo e também pelo que o outro está sentindo, porque muitas vezes é muito comum que a gente não tenha paciência para ouvir o outro. A gente quer muito ser ouvido, mas a gente não tem paciência e não se coloca no lugar do outro para resolver uma situação. E uma outra coisa é que nem sempre um lado vai estar certo ou um lado vai estar errado. Muitas vezes, 99% dos conflitos, ambos os lados têm necessidades que não estão sendo atendidas.
né? Então você pode ver, são dois grupos em guerra, tem necessidades que não estão sendo atendidas. É um casal que briga, tem necessidades que não estão sendo atendidas. Então quando a gente olha para dentro, a gente é mais sincero e mais honesto com o que a gente sente, o que a gente precisa e o que a gente gostaria que acontecesse. E essa comunicação fica muito mais fluida quando a gente desperta no outro essa compaixão, que é um sentimento que o autor traz desde o início do livro, que eu achei muito humano e muito verdadeiro. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do livro. Eu quis largar diversas vezes, é difícil, né? Um livro, quando ele traz uma proposta que é pra te mudar pra melhor, é uma coisa que incomoda, ele fica ali te incomodando, te cutucando. Ele me auxiliou tanto quanto a Síndrome da Boazinha. Tem um outro vlog aqui no canal que eu falei desse livro, foi também espetacular. E espero que vocês tenham gostado e tenham vontade de ler Comunicação Não Violenta. Eu provavelmente vou ler de novo em algum momento da minha vida, como eu falei com vocês, né? É quase que uma cartilha, um guia para você se comunicar melhor. É isso. Oi, amor. O que você quer?